tarde, pessoal. Bom, a nossa aula de hoje é uma aula a respeito de um tema muito comum, né, muito frequente na população mundial, o qual nós chamamos de artrite microcristalina. Todos reconhecem como sendo a gota, né, e que já vem ao longo de muitos anos, né, tanto os estudos quanto as pessoas acometidas. Desde a época de Alexandre Grande, Newton, Isaac Newton, né, foram pessoas que foram acometidas pela gota e grande parte dos estudos vieram a se desenvolver também a partir desses casos acometidos. Antigamente considerava-se que as pessoas que apresentavam gota eram pessoas ricas, né? Nós chamávamos de apanágio, ou seja, as pessoas que alimentavam-se bastante, principalmente daquelas dietas provenientes de grande quantidade de proteínas. De alguma forma, em algum momento do desenvolvimento da vida, essas pessoas poderiam vir a ser acometida pela artrite microcristalina gota. O que nós precisamos saber a respeito da artrite microcristalina ou da gota? Primeiro, temos que desmistificar, né, a ideia de que todo o desenvolvimento da gota está relacionado somente à dieta. E isso é uma inverdade, né? Grande parte das pessoas que são acometidas pela gota, elas podem apresentar lesões, né, nefropatias, lesões renais, né, como uma pré-existência para facilitar o desenvolvimento da gota. E em grande parte o desenvolvimento da gota também está relacionado a outros fatores como as dislipidemias, hipercolesterolemias, pacientes com diabetes, pacientes com hipotiroidismo ou hipertiroidismo, né, pacientes com hipertensão arterial, pacientes com coronopatias, né, doenças cardíacas, ou seja, de todos esses quadros de doenças citados aqui, a gota, entre aspas, ela normalmente está paralela ao desenvolvimento dessas outras enfermidades que também podem estar presentes nos pacientes que apresentam gota. Ou seja, a gota é um sinal de que existe algo errado no seu organismo. E provavelmente não é só a gota. E provavelmente essas outras doenças citadas, elas também podem estar como coadjuvantes, né, no desenvolvimento da mesma. Aqui eu coloquei para vocês, em primeiro momento, né, nós fazemos um breve histórico, né, a respeito do desenvolvimento da gota. Na verdade, os grandes estudos começaram a ser divulgados em 1876, né, por um grande autor chamado de Anthony Van, o qual ele conseguiu detectar, né, através de microscopia luminosa, eles conseguiram observar a presença de cristais em meios intraarticulares, né, e em tecidos subcutâneos. Essa é uma forma, né, de visualizar a presença dessa formação desse cristal nos tecidos. E com essa microscopia, né, luminosa, conseguia-se verificar a presença desse tipo de material dentro do interstício ou dentro do tecido. Logo depois, né, aproximadamente 100 anos depois dos estudos de Anthony Van, vieram os estudos de Garrott, né, por volta de 1900, mais ou menos, onde eles conseguiram comprovar, através de um processo de análise físico-química, né, de uma análise histológica, a presença de macrófagos que tentavam fagocitar esses cristais presentes nos tecidos, né? Então esse é um breve histórico. De lá para cá nós tivemos vários outros componentes importantes, como os próprios exames de imagem, as próprias infiltrações, né, outros exames como a ressonância nuclear magnética, a presença da tomografia computadorizada, que veio a facilitar, né, como auxílio diagnóstico nos pacientes acometidos pela artrite microcristalina gota. Em relação aos dados epidemiológicos, as pessoas mais acometidas pela gota são as pessoas do sexo masculino, né, são os homens. Normalmente, os homens em idade produtiva, né, entre 30 a 60 anos de idade, é a média de desenvolvimento da gota, né, entre 30 e 60 anos, podendo acometer as mulheres acima de 60 anos. É mais comum nas mulheres no início da menopausa, né? Quando a mulher começa o desenvolvimento da menopausa, né,
tem que se ficar atento à probabilidade do desenvolvimento da gota, caso essa mulher também apresente qualquer outro critério, né, diagnóstico, como, por exemplo, a presença de dislipidemias e outros problemas que são coadjuvantes no desenvolvimento da gota. Com relação ao que nós precisamos desmistificar em relação ao desenvolvimento da gota. Muita gente fala a respeito de que a gota ela é desenvolvida a partir da dieta, né? Ou seja, as pessoas que alimentam de grande quantidade de proteína, a qual nós chamamos de purinas, né? O metabolismo dessas purinas vai acabar gerando a produção, um resultado final de grande quantidade do que nós chamamos de urato de monossódio, né? Que é o produto final da degradação de purinas ou de proteínas. Mas vale salientar que o pool, né, ou o aumento da quantidade, né, de urato no sangue, ele ocorre mais frequentemente não pela dieta, e sim exatamente pela degradação ou pela síntese endógena de nucleotídeos do nosso organismo, né? Que é uma condição normal, natural, da própria degradação e síntese das nossas células proteicas. E aqui eu fiz um mapinha para vocês, para conseguir mostrar para vocês como que isso acontece a nível endógeno. Então nós temos duas formas, né? Uma forma a qual nós chamamos de exógena, que é através da dieta, e uma forma a qual nós chamamos de endógena, que é a síntese ou a degradação a partir desses nucleotídeos. Bom, aqui nós temos três vias, as quais, a nível celular, a nível de nucleotídeos, né, a partir de uma formação do DNA e a partir do RNA, onde nós vamos ter a síntese e a degradação desses nucleotídeos. Aqui nós temos exemplos de três tipos, né, de nucleotídeos importantes. O ATP, que é a adenosina trifosfato, o NP, que é o inositol monofosfato, o GTP, que é a guanosina trifosfato, né? Todos os três são exemplos de nucleotídeos. Quase sempre esses nucleotídeos eles são degradados a nível celular ou são sintetizados a partir do DNA e do RNA mensageiro. O que acontece no nosso organismo? Que leva a um processo, né, de aumento da intensidade da produção de urato como produto final desse processo de síntese e degradação. O que acontece é que a maioria das vezes as doenças mieloproliferativas ou as doenças inflamatórias, né, e toda vez que nós temos um processo inflamatório no organismo, nós ativamos o processo de degradação natural desses nucleotídeos, mesmo por causa da redução da dieta, mesmo por causa da presença e enlouquecimento pelo processo inflamatório, que altera o metabolismo celular. Então, a alteração do metabolismo celular dessas células, ele acaba culminando, né, tanto numa síntese, né, a partir do ATP, quanto numa degradação, principalmente a partir do inositol monofosfato, né? Se vocês observarem aqui, o ATP, quando ele é degradado em um nucleotídeo menor, ele vai se transformar em AMP, né, adenosina monofosfato. Essa adenosina monofosfato, por sua vez, ela se transforma em adenosina pura, né, e que se vai transformar em uma adenina. Essa seta aqui ela mostra que essa adenina ela pode se converter e se transformar novamente em AMP. E esse AMP, que por sua vez, através de um processo de degradação natural, ele segue em direção ao INP, que é o inositol monofosfato. Esse inositol monofosfato, assim como o AMP e assim como o GNP, que é a guanosina monofosfato, todos eles se convergem em direção ao inositol monofosfato. Com qual objetivo? O objetivo do processo de degradação natural, que é a quebra desse nucleotídeo. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma síntese de um inositol monofosfato para uma ribose pirofosfato, e aqui nós estamos falando de uma síntese a partir do ATP para o DNA e o RNA mensageiro. E nessa via nós estamos falando de um processo de degradação desses nucleotídeos, né?
Vale salientar, gente, que o nucleotídeo é uma célula proteica menor, né? Se nós pegarmos uma proteína, por exemplo, e quebrar essa proteína, né, nós vamos ter ali a presença de várias outras proteínas menores. Um exemplo dessa proteína menor, né, que seria a presença do nucleotídeo, e a presença desse nucleotídeo é o resultado final do processo de degradação dessas proteínas ou dessas purinas. Isso significa que todas essas, mesmo o ATP, e nesse momento aqui, tanto o ATP quanto o GTP, eles não funcionam como sendo neurotransmissores, que também é uma função do ATP e que também é uma função do GTP, né? E até funcionam normalmente como segundo mensageiros em sinapses metabotrópicas que ocorrem no sistema nervoso central. Nesse momento aqui nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da função do ATP, do GTP e do IMP como sendo o produto final de um processo de degradação de proteínas que vai levar ou culminar num aumento da presença de urato, né, de monossódio, que é um cristal, né, na célula. E o que significa isso? Quando se todas essas células em processo de degradação elas se convertem ao inositol monofosfato, a tendência natural do processo de conversão de inositol monofosfato à hipoxantina, ela depende de uma enzima chamada de hipoxantina guanina fosforibosiltransferase, que é uma enzima que converte o inositol monofosfato em uma substância menos solúvel, né? E por que a gente fala menos solúvel? Quanto menos solúvel for a substância no nosso organismo, mais fácil ela é de ser transportada, né? E mais fácil ela é de se dissolver na presença da água. Então significa que ela tem um peso molecular menor. Então isso facilita o transporte dela e diminui a possibilidade dessa substância ter uma agregação, né, nos tecidos, que é o que acontece com o aumento da presença, por exemplo, do ácido úrico, que é o nosso urato aqui, que é o objetivo de nossa aula. Então, voltamos aqui. O inositol monofosfato, através da hipoxantina guanina, né, fosforibosiltransferase, ela converte esse inositol em hipoxantina, que é uma substância mais solúvel, e essa hipoxantina precisa se transformar em uma outra substância mais solúvel ainda, a qual nós chamamos de xantina. A xantina é o produto final da degradação do inositol monofosfato por vias endógenas, através dos nucleotídeos. E por que ela é o produto final? Porque aqui é a única forma ainda de nucleotídeo, né? Quando ela converte para urato, que é o que nós vamos chamar de ácido úrico, né? Esse urato é o ácido úrico, né? Como que é produzido esse ácido úrico? Por mecanismos internos do meu próprio organismo. Exatamente pela quebra da xantina em urato, né? A qual a enzima é chamada de xantina oxidase, né? A enzima xantina oxidase é a enzima que converte, né, a xantina em urato e que, consequentemente, vai fazer com que essa substância seja a substância mais solúvel presente no nosso organismo a partir do processo de degradação do inositol monofosfato, né? Ou seja, daqui para baixo, né, de alantoína até a presença da amônia, o nosso organismo ele não consegue mais degradar. E o porquê que ele não consegue mais degradar? Porque nós não apresentamos uma enzima chamada de uricase. Essa enzima uricase, né, é a enzima que converte o urato em alantoína. Ou seja, o nosso corpo ele não produz alantoína. Se ele não produz alantoína, significa que a substância mais solúvel possível que ocorre através do processo de degradação é o urato. Ou seja, esse urato, por mais que ele seja solúvel, ele ainda tem um peso molecular maior. E isso pode aumentar a presença de sua quantidade nos tecidos, seja nos meios intraarticulares,
seja nos tecidos subcutâneos, né, principalmente que são as áreas mais acometidas pela presença desse ácido úrico. Então significa que a alantorrina é um subproduto, né, na verdade, do urato, que é mais solúvel, porém o nosso organismo não produz, em virtude de não ter a presença da uricase. E a ureia e a amônia, né, sendo a amônia a única substância como resultado final que em nós seres humanos, né, não conseguimos produzir no nosso organismo, né? Alguns outros animais conseguem produzir essa amônia como produto final. No nosso caso, por exemplo, nós não temos essa enzima que consegue fazer com que nós cheguemos, né, à produção desse quadro de amônia. Então significa que esse esquema, esse fluxograma aqui, ele demonstra exatamente o processo de síntese e degradação, né, das substâncias dos nucleotídeos, né, endógenos, de forma com que eles possam estar relacionados ao aumento. Aí você pergunta, por que então que o nosso organismo ele vai aumentar a produção, né? 80% dos quadros de desenvolvimento da gota estão relacionados à presença dessa quebra desses nucleotídeos. Porque normalmente a gota ela não está associada somente a um processo fisiológico, isso aqui é uma condição fisiológica, normal. O meu organismo faz isso normalmente. Porém, quando nós apresentamos qualquer outro tipo de lesão, seja um tumor maligno, que são as doenças mieloproliferativas, seja alguns outros processos inflamatórios, seja a presença, né, principalmente de ciclosporina, de salicilatos, como por exemplo o ácido acetilsalicílico, né, que é utilizado como medicamento. Esses medicamentos, eles alteram exatamente o processo de degradação, aumentando significativamente a quantidade de ácido úrico no nosso organismo, ou seja, no líquido corporal. Se eu aumento a quantidade dessa substância nos meus líquidos corporais, é fato que esse aumento também vai ocorrer no interstício, né, na célula, e consequentemente em regiões específicas que daqui a pouco nós vamos falar do motivo pelos quais elas acometem mais as articulações e as estruturas subcutâneas. Bom, então esse esquema nós explicamos a respeito de sua função endógena. Nós temos também uma variação importante a respeito do desenvolvimento da gota por função que nós chamamos de hiperprodução, né? Que é exatamente aquela proveniente da dieta. Dieta. Em relação à dieta, nós falamos da degradação da mesma a partir de quem? De proteínas. Essas proteínas são fontes de quê? De purinas. Essas purinas degradadas vão transformar em ácido úrico. Esse ácido úrico é o que nós chamamos de urato, né? Esse urato é uma forma cristalizada do ácido úrico no meu intestício ou no meu tecido, né? Nós costumamos chamar esse mecanismo de dieta que corresponde apenas a 20% do desenvolvimento da gota, né? Grande parte do desenvolvimento da gota está relacionado principalmente aos fatores iniciais que eu falei aqui, aos fatores endógenos e não ao fator da dieta. Aí você pode perguntar, e se os dois estiverem juntos? Isso, aí você potencializa o efeito de lesão, né? Ou seja, se o meu paciente ainda tiver um fator endógeno, um fator renal, de hipoexcreção e ainda ter uma dieta rica em proteínas, né, carne vermelha principalmente, peixe, crustáceos, né, significa que esse paciente ele vai ter um aumento da presença do ácido úrico e do urato no organismo, consequentemente levando a uma supersaturação desse urato no organismo, a qual daqui a pouco nós vamos falar a respeito, que é o que nós chamamos de hiperuricemia, né? Que é um aumento da presença de ácido úrico no organismo. Bom, quando nós falamos da gota, ainda temos que levar em consideração, né, alguns fatores ambientais, né? Por que esses fatores ambientais são importantes? É muito comum os pacientes terem crises de gota, né, principalmente na primavera e no verão. E o porquê na primavera e no verão?
Como nós vamos ver daqui a pouco em relação às funções e alterações das funções renais, significa que no verão nós tendemos a perder mais líquido pelo suor, né, do que no inverno. Né? No inverno, a tendência natural do nosso organismo é urinar mais e perder menos líquido através do suor. Quanto mais líquido nós perdemos para o ambiente, maior vai ter que ser a reabsorção dos meus rins, principalmente dos meus néfrons proximais, né? Para facilitar o quê? A manutenção do meu controle hídrico. Ou seja, se eu estou perdendo muito líquido pelo suor, os meus rins têm que trabalhar mais para tentar diminuir a perda de líquido a partir da urina, porque eu estou perdendo muita quantidade de líquido pelo suor. Então significa que os meus rins vão ter que trabalhar mais. Se por algum motivo o meu paciente ele apresenta uma disfunção renal, automaticamente o que vai acontecer? Eu vou ter um acúmulo também de cristais de urato, de monossódio ou de ácido úrico, culminando na presença de um quadro de hiperuricemia. Então significa que esses fatores ambientais, principalmente na primavera e no verão, os nossos pacientes vão apresentar uma maior incidência de acometimento pela gota. Né? E por quê? Porque você tem uma perda maior, né, de líquido pelo suor e, consequentemente, um maior acúmulo e reabsorção dos líquidos corporais pelos rins, né? E grande parte desse ácido úrico ele é eliminado aonde? Na urina. Se o ácido úrico ele é eliminado na urina e chega no verão, os meus rins ele tenta reter a minha urina, o que acontece? Eu vou reter o ácido úrico que é eliminado pela urina e pelo intestino, ele vai ficar no meu sistema e, consequentemente, eu vou ter o acúmulo da presença desse ácido úrico nos tecidos. Né? É exatamente sobre essa influência que tem uma correlação direta com a primavera e com o verão. Né? Bom, saindo dessa ideia da dieta, né, e dos fatores endógenos, nós também vamos falar a respeito do que nós chamamos de hipoexcreção e de hiperprodução. Aqui nós acabamos de citar um exemplo de hiperprodução. A palavra hiperprodução, ela significa o meu organismo está produzindo maior quantidade de proteínas e de purinas, né, a partir da dieta e que, consequentemente, vai aumentar a quantidade de ácido úrico por um mecanismo de degradação dessas proteínas. Ou seja, quando eu alimento muita proteína, o resultado final vai ser um aumento de ácido úrico. Se eu aumento a ingesta de proteína e de purina, eu vou aumentar a quantidade de ácido úrico. Isso é um exemplo de quê? De hiperprodução. Ou seja, o meu organismo está produzindo mais ácido úrico a partir da dieta. Nós temos também o mecanismo de hipoexcreção. O que é essa hipoexcreção? Voltando aqui à função renal, né, lá nos nossos rins, lá no rim, nós temos no néfron proximal, né, uma enzima chamada de URAT1. A URAT1 é uma enzima presente no néfron proximal, lá no nosso rim, né? E que quando ela é ativada, ela aumenta a reabsorção de quem? De líquido. Né? É o exemplo que nós acabamos de citar. Quando nós estamos diante, por exemplo, do calor, eu estou perdendo muito líquido através do suor. O que o meu néfron proximal faz? Ele ativa a URAT1, que é uma enzima que faz a reabsorção do líquido. Ao invés de eu urinar, ele joga o líquido de volta para dentro da célula. Para quê? Para eu aumentar a quantidade de água, para eu não desidratar. Né? Então eu vou reter essa urina. Por isso que quando você, por exemplo, você vai urinar e você vê que a sua urina está muito escura, é sinal de que você está desidratado. O que seu organismo está fazendo?
ele está reabsorvendo grande parte dos minerais, inclusive do ácido úrico, para onde? Para o sistema. Por isso que quando a urina está escura, você está eliminando grande parte das toxinas, mas está retendo o ácido úrico. Você pode ter um quadro de hiperuricemia ou um aumento da quantidade de ácido úrico por essa retenção, que é o que nós chamamos de reabsorção de líquido, né? Através da urátil 1. Isso acontece também com as pessoas alcoólatras, né? Ou com as pessoas que normalmente ingerem grande quantidade de álcool, né? Quando nós ingerimos, por exemplo, a bebida alcoólica, né? O álcool, ele apresenta, além dele aumentar a degradação de ATP. E por que ele aumenta a degradação de ATP? Quando você ingere álcool, o álcool é uma substância nociva ao nosso organismo. Imediatamente quando ele entra e ele passa diretamente ao sistema nervoso, né? Olha o que acontece. O meu organismo ele começa a quebrar uma grande quantidade de ATP para manter energia, para manter a glicemia do meu organismo, né? E nós vimos que a quebra excessiva de ATP vai combinar numa maior quantidade de quê? Uma maior quantidade de ácido úrico ou de urátil. Além do que, o álcool também ele produz uma substância, né, que é ácida, que é o resultado de sua produção final também. Essa substância ácida ativa quem? A urátil 1. Por exemplo, quando você ingere muito álcool, a cerveja, por exemplo, que além dela ter grande quantidade de proteínas, por causa da cevada, que também se transforma em ácido úrico, ela tem o álcool e, ao mesmo tempo, o que a bebida faz? Ela ativa a urátil 1. Você pode ver quando você começa a ingerir grande quantidade de cerveja, você vai no banheiro, você urina um pouco escuro, depois você continua bebendo e você começa a urinar clarinho, né? A urina sai bem clara. Aquela urina clara é um sinal de que a urátil 1 está reabsorvendo o líquido. Você acha que você está hidratado, mas não é, você está perdendo líquido, né? Você está perdendo o líquido e ao mesmo tempo está retendo o ácido úrico, né? Aí você vai falar, mas essa não seria a função da reabsorção da urátil 1? Sim, ela tenta reabsorver, só que ela também tenta eliminar o quê? O que é nocivo para ela, né? Como ela tenta eliminar o que é nocivo, ela não consegue reter tudo. O que ela consegue reter? Aquelas substâncias que apresentam uma densidade maior, que no caso é o ácido úrico. Lembra que eu falei da substância solúvel? Quanto mais solúvel, mais fácil ela é de eliminar. Então tudo que se aproxima da maior solubilidade da água é eliminado. E tudo que aquilo que está mais distante da solubilidade da água é retido. É como se fosse uma peneira. Se você coloca algo que está mais fininho, ela vai passar por uma peneira. Você coloca algo que é mais grosso, ela não consegue passar. Esse é o caso do ácido úrico, o qual vai ficar retido exatamente pelo processo de reabsorção através da urátil 1. Então, o álcool, a ingesta de bebida alcoólica, ele tem dois fatores negativos. A primeira, que é a ativação da urátil 1, que aumenta a quantidade de ácido úrico no organismo, e em segundo momento, pela presença do ATP e dessa presença dessa substância ácida produzida pelo álcool, que consequentemente vai também ativar essa urátil 1. Então aqui nós estamos falando, né, de um processo o qual nós chamamos de hipoexcreção. Ou seja, o que é hipoexcreção? O meu paciente, por exemplo, aqui nesse caso, ele tem um aumento da produção do ácido úrico, né, em virtude de uma retenção dos meus rins. Ou seja, se eu colher o exame de urina do paciente, vocês vão observar que no exame de urina vai apresentar uma menor quantidade de ácido úrico na urina, né? Que normalmente está entre os valores de 400 a 800 miligramas por decilitro de urina. Ou seja, nós deveríamos estar dentro desse valor. Se você fizer um exame de urina e o seu valor estiver entre 400 e 800 miligramas por decilitro, significa que o seu valor está normal. No caso de uma hipoexcreção, hipo vem de quê? De menor, né? Redução. A hipoexcreção é o quê? Tem uma menor quantidade de excreção de quem?
de ácido úrico. Se eu tenho a menor quantidade de excreção de ácido úrico, significa que o valor excretado aqui estará como? Menor do que 400. Por exemplo, nós vamos encontrar uma quantidade de 300 miligramas por decilitro de ácido úrico na urina. Se eu encontro esse valor na urina, mantendo o paciente com uma dieta normal, significa que os rins dele estão fazendo o quê? Não está eliminando o ácido úrico. Se o rim dele não está eliminando o ácido úrico, significa que esse ácido úrico ele está sendo aumentado aonde? No sistema, na corrente sanguínea e, consequentemente, também nos tecidos. Qual que é a importância disso? Essa informação é importante para nós sabermos se o problema do paciente ele é renal ou se ele é da dieta. Porque se o meu paciente ele tem um problema renal, não adianta só ele fazer a dieta. É importante que ele procure, né, um médico para que ele possa, através dos resultados desse exame, estabelecer qual é o tipo de lesão renal que pode estar relacionada a essa hipoexcreção ou infraexcreção de ácido úrico pelas urinas, né, ou pela urina. Já os nossos pacientes hiperprodutores, né, são aqueles que apresentam grande quantidade de ácido úrico, né? No caso da dieta, hiperprodutor são aqueles provenientes da dieta. Se ele é um hiperprodutor, significa que ele está ingerindo grande quantidade de quê? De proteína. Se ele está ingerindo grande quantidade de proteína, significa que isso vai resultar num aumento da quantidade de ácido úrico, que deve estar nos homens, entre o valor de 7 miligramas. Ou seja, até 7 miligramas é considerado normal a presença de ácido úrico aonde? No sangue. Nas mulheres, em média, de 6 miligramas também no sangue. Aí você vai falar, professor, e se houver um aumento disso daqui, por exemplo, o meu paciente, ele colheu e observou que ele tem 8 miligramas de ácido úrico no sangue. Não significa que esse paciente tem gota, porque a gota ela só é diagnosticada a partir do momento em que o paciente apresenta sinais e sintomas. O exame de sangue ele não é sozinho ou isolado o suficiente para confirmar a presença da gota. Então significa que esse paciente ele tem um aumento da quantidade de ácido úrico no sangue e ele é considerado um paciente que nós chamamos de hiperuricemia, ou que nós chamamos de hiperuricêmia, ou um paciente que apresenta uma supersaturação de urato. Ou seja, a probabilidade desse paciente que está com 8 miligramas desenvolver gota, ela é muito grande, né? Ele está a um passo, significa que a quantidade de ácido úrico no organismo dele está grande, né? Se ela está grande, significa que se ele passar de 8 para 9, por exemplo, aqui ele já aumenta a probabilidade de desenvolver sua primeira crise de gota, a qual nós chamamos de artrite gotosa aguda, ou artrite aguda de gota, né? Então, só relembrando, a hiperuricemia é uma hipersaturação desse urato que ocorre sob a influência do aumento do ácido úrico, né, no sangue, que pode estar relacionado tanto à dieta quanto à lesão dos néfrons, né, proximais, principalmente pela URAT1, e que normalmente está relacionada à dieta. Aí você vai falar, professor, como é que eu sei diferenciar se o paciente ele é hiperprodutor, se ele é infraexcretor ou hipoexcretor? O paciente hiperprodutor, ele vai ter um aumento da quantidade dele no sangue, mas ele vai conseguir urinar. De repente ele pega o exame de urina dele lá, no exame de urina dele deu 600 miligramas por decilitro. Significa que ele está urinando muito ácido úrico. Mas mesmo urinando muito, ele ainda tem muito no sangue. Então significa que os rins dele estão funcionando normal.
Porém, ele está retendo ainda em função de quem? Da dieta. E como você sabe que a lesão é renal? Você faz um exame de sangue. Se o exame de sangue dele der alto e o exame de urina der baixo, significa que o problema dele aqui pode estar relacionado a quê? A função renal, né? A um problema renal. E não somente a um problema da dieta. Esse paciente ele precisa procurar um nefrologista, um reumatologista, de forma que ele consiga verificar qual o tipo de lesão renal que ele apresenta para conseguir amenizar toda essa situação. Bom, paciente nosso foi lá, por exemplo, apresentou uma hiperuricemia, né, a qual nós chamamos de hiperuricemia assintomática, e essa hiperuricemia assintomática, ele continuou a dieta ou a lesão renal. Olha o que acontece na articulação dele. Por que há uma maior tendência desses cristais do urato, né, ele cristalizar na articulação? Primeiro, eu correlaciono a presença de cátions. Esses cátions, eles facilitam a polarização desses cristais ou atraem esses cristais para onde? Para dentro do meio intraarticular. Outra consideração importante, o pH. O pH intraarticular, em função principalmente dos glicosaminoglicanos, que são glicoproteínas que estão presentes aqui dentro, e um exemplo disso, de um glicosaminoglicano, é exatamente a cartilagem, né? A cartilagem é um exemplo de um glicosaminoglicano. Quanto maior a quantidade desses glicosaminoglicanos, maior o pH ideal para o desenvolvimento, né, e cristalização desses cristais dentro do meio articular. Outro detalhe importante é a temperatura. Por que a gota, em sua primeira crise, ela acomete principalmente os membros inferiores e não os membros superiores? Porque a temperatura dos membros inferiores, ela é o quê? Mais fria. Quanto mais fria for a temperatura, maior a capacidade de cristalização. Então esses cristais, o ácido úrico, o que ele faz? Ele cristaliza. Ele cristaliza justamente em função também da presença desta baixa temperatura, que no caso acontece principalmente no primeiro metatarso, no caso do hálux, a qual nós chamamos de podágara, né? Que é a primeira crise de gota. Ela é chamada de podágara. Uma vez que o paciente ele tenha, né, continuado a sua dieta hiperprodutiva de proteína ou a lesão renal não tratada, ou os processos inflamatórios ou traumas, né, o que vai acontecer? Esses cristais, eles caem ou se cristalizam no meio intraarticular, e quando eles cristalizam, ou esse ácido úrico ele cristaliza no meio intraarticular, nós vamos ter aqui o início de um processo inflamatório, mediado principalmente por citocinas pró-inflamatórias, as quais nós chamamos de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8 e o fator de necrose tumoral alfa, né? Essas 4 citocinas pró-inflamatórias são sinalizadoras de um processo inflamatório. Toda vez que nós temos um processo inflamatório, o que essas citocinas fazem? Elas entram lá no meio intraarticular e ali elas disparam toda a reação de inflamação, né? A presença dos sinais cardinais de uma inflamação, como, por exemplo, o edema, o calor, o rubor, a dor, que são os sinais cardinais de uma inflamação.
Quando essas citocinas elas estão presentes aqui, o que imediatamente entra no meio intraarticular para tentar diminuir a presença desses cristais? Os macrófagos. Os macrófagos, como proposto lá no estudo, né, de 1876, né, aonde que a função do macrófago seria de fagocitar os cristais. O que esses macrófagos vão fazer? São células que vão tentar digerir o cristal. Esse macrófago ele cai dentro do meio intraarticular. Aqui, ele tenta fagocitar o cristal, porém ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque o cristal ele é o quê? Ele é insolúvel. Se ele é insolúvel, significa que ele não consegue se desfazer. E o macrófago, toda vez que ele tenta digerir, alimentar desse cristal, e ele não consegue, ele libera mais substâncias que vão atrair maior quantidade de quem? De interleucina. Quanto mais interleucina chega aqui, mais processo inflamatório o paciente tem. Por isso que o joelho e o hálux ficam o quê? Muito inchado. Porque o cristal, além de ser uma substância que não pertence àquela região, ela está traumatizando a membrana sinovial, a cápsula articular, a cartilagem e, ao mesmo tempo, um aumento significativo da presença dessas citocinas pró-inflamatórias. Então, no primeiro momento da crise aguda de gota, né, a qual nós chamamos de artrite gotosa aguda, artrite gotosa aguda. A artrite gotosa aguda é quando o paciente tem a primeira crise de gota, ou seja, é onde vai ocorrer a presença dos cristais, aonde? Dentro do meio intraarticular, sob a presença de quem? De grande quantidade dessas citocinas pró-inflamatórias. O que o paciente vai sentir? Limitação de ADM, de amplitude de movimento, vai apresentar grande quantidade de dor insuportável. O paciente ele não consegue colocar o lençol em cima do pé. Por que ele não consegue? A articulação está tão inchada, né, e tão edemaciada e tão dolorida que é impossível colocar qualquer objeto sobre aquele tecido que está sobre esse processo inflamatório. Então a dor do paciente é uma dor incapacitante. Ele não consegue colocar o pé no chão, ele não consegue andar, né? Então o paciente tem que entrar com anti-inflamatórios que vão auxiliar, por exemplo. Isso será prescrito pelo médico, né, pelo reumatologista. Então o paciente, nesse momento aqui, da artrite gotosa aguda, ele vai ter todas essas características. Pelo processo de cristalização, pela limitação de amplitude de movimento, pela presença da dor e pela presença da inflamação excessiva. Normalmente, essa crise, quando é uma vez, ela tende a permanecer por volta de 4 a 5 dias. Tá? Caso o paciente não esteja medicado, não esteja em tratamento fisioterapêutico. Normalmente a crise ela fica por 4 a 5 dias. O paciente, após ele passar pela crise, pode ser que aconteça o quê? Que esses cristais eles diminuam sua capacidade ou sua quantidade dentro do meio articular, e esse paciente, após essa primeira crise de gota, ele entra em um outro momento da doença, a qual nós chamamos de período intercrítico. O que é o período intercrítico? É o período entre as crises. Ou seja, o período intercrítico ele pode durar entre 6 meses até 2 anos. Ou seja, o paciente pode ficar assintomático, a dor, a inflamação, por 6 meses a 2 anos. O que vai determinar esse período assintomático ou intercrítico?
vai depender se o paciente procurou saber a verdadeira causa, se ele controlou a dieta dele, se ele eliminou a ingesta excessiva de purina, se ele eliminou a ingesta de bebidas alcoólicas, se ele procurou, né, atendimento para verificar suas funções renais, se há ou não alteração da função renal. Tudo isso é determinante para que o paciente consiga ter um período intercrítico maior. Ou seja, tem pacientes que podem ficar 10 anos ou nunca mais ter uma nova crise de gota. Vai depender muito, né, do quadro do paciente e do que ele fez para fazer com que essa crise ela não retorne, né? Caso o paciente permaneça na ingesta excessiva de purina ou a lesão renal ela continua, o paciente começa a ter novas crises com mais frequência, né? Ou seja, o intervalo que era de 6 meses, ele passa, por exemplo, a 1 mês. Uma vez no mês o paciente começa a ter crise de gota. Se ele tem mais de 5 crises de gota em um ano, significa que esse paciente ele já entrou no que nós chamamos de artrite tofácea ou gota crônica, né? A artrite tofácea ou gota crônica é o período crônico da lesão. Nesse momento aqui, significa que o paciente ele diminuiu o intervalo do período intercrítico, apresentou várias crises de gota em um intervalo menor. Isso significa que todo esse processo inflamatório que está acontecendo aqui, principalmente da presença dos cristais, e agora esses cristais, olha o que eles fazem. Eles começam a grudar na cartilagem, na cápsula articular, e aqui na cartilagem e no osso, olha o que acontece. O osso começa a ser reabsorvido. Ou seja, esses macrófagos que estavam fagocitando aqui, eles inibem uma enzima aqui chamada de osteoprotegerina, que é uma enzima que ativa o processo de aumento de densidade óssea. Se eu bloqueio a ação dessa osteoprotegerina, significa que os osteoclastos, que são as células que fagocitam o osso, eles começam a fagocitar o osso e ao mesmo tempo a presença de quem? Dos macrófagos, porque as interleucinas estão colando aqui na parede da cartilagem e aonde elas estão, o que o macrófago faz? Vai lá e fagocita. Ele não quer nem saber se aquele tecido que está ali é seu ou não, ou se é um antígeno, né? Se é uma célula hospedeira. Ele vai fagocitar. E na hora que ele começa a fagocitar, ele começa a promover o quê? Lesões, né, importantes de absorção dessa estrutura óssea, aonde o paciente vai perder a incongruência óssea, né, já com processo de reabsorção óssea importante, tudo isso em função da presença desse excesso de cristais, tanto no meio intraarticular quanto na membrana sinovial. Um outro detalhe importante a respeito da gota tofácea ou crônica, e por isso tofácea, a palavra tofácea vem de tofo. Tofo significa acúmulo de cristal. Esse cristal de monourato de sódio, tá? Que é resultado do excesso de ácido úrico, agora ele não acumula só nas articulações, não. Ele começa a acumular também aonde? No tecido epitelial e principalmente nas bursas, né? Na bursa. O paciente começa a apresentar uma lesão na bursa olecraniana aqui no cotovelo, né? Essa bursite olecraniana, ela causa um tofo olecraniano, né? Você vai observar, né, um nódulo que nós chamamos, a presença desses nódulos aqui é um sinal de cronicidade da doença. Se o paciente apresenta tofo aqui, nas mãos, um monte de bola na mão, no antebraço, é bem comum, principalmente no antebraço, na mão e no cotovelo, é sinal de que no organismo, na articulação, nos meus tecidos internos, já está como de cristal, já está cheio. Se ele começa a acumular no tecido epitelial, é porque todo o meu sistema, todos os meus interstícios, eles já estão repletos
né, de grande quantidade de cristais. Então o paciente já está em fase crônica, isso significa que essa reabsorção ela é irreversível, tá? A não ser que ocorra uma cirurgia, né, que normalmente não é indicada para esses casos. O ideal seria mesmo um controle nutricional, um controle médico, um reumatologista e principalmente a presença da fisioterapia em paralelo para auxiliar na melhora de qualidade de vida desse paciente. Então a artrite gotosa, né, ou a gota crônica, ela leva a maior quantidade de limitação, porém sem a presença dos sinais inflamatórios iniciais. Mesmo assim, ainda apresenta algum quadro inflamatório, lógico, em função da presença dos cristais. Aí vem a pergunta a respeito da fisioterapia. O que a fisioterapia faz nesse primeiro momento? Na gota aguda, jamais coloque o quê? Frio, o calor, o frio. Por que o frio não se pode colocar? Eu não tenho uma substância que cristaliza aqui dentro, porque a temperatura tem relação direta com a cristalização. Quanto menor a temperatura do segmento corporal ou da articulação, maior a incidência de cristalização. Está certo que o frio, a crioterapia, ela vai ajudar na ação inflamatória, mas ela vai intensificar o processo de cristalização. O paciente vai sentir o alívio na hora que coloca o frio, mas ele vai ter um aumento da dor depois do efeito do frio. Então, o ideal seria manter esse paciente em repouso, evitar movimentos com esse paciente, porque na crise aguda ele vai ter de 4 a 5 dias, não é o suficiente para levar a um quadro importante de atrofia muscular ou de lesão articular. Então, deixe o paciente em repouso. Talvez o uso da laser terapia de baixa intensidade, né, ela pode auxiliar na ação inflamatória, né, através de um calor profundo, para minimizar os efeitos da dor e da inflamação do paciente nesses períodos, né? Já na fase crônica, esse paciente, esse aqui sim, eu posso colocar ou pensar até na ideia de colocar o frio, porque ele não está mais, ele já cristalizou o que ele tinha de cristalizar. Às vezes há necessidade de uma cirurgia para tirar esses cristais ali de dentro, né? O ideal realmente seria o uso do calor, tanto o calor profundo quanto o calor superficial, através do infravermelho, através de um calor úmido, de forma que você possa realizar movimentos de baixa fricção, como as técnicas de Maitland, as técnicas de Kaltenborg, que pode auxiliar na mobilidade articular e impedir ao máximo possível que esse paciente possa estar com suas limitações reduzidas e suas atividades de vida diária. Então a fisioterapia tem como papel importante exatamente melhorar a qualidade de vida, através de exercícios de mobilização, através do uso do calor, através da laser terapia, através do ultrassom também, que tem um efeito de calor profundo, que pode minimizar a formação dos cristais, diminuição da dor, consequentemente, né, do processo inflamatório e melhora da mobilidade e da qualidade de vida do paciente. Bom, pessoal, nós falamos aqui bem rapidamente, né, é uma aula que a gente precisa, e lógico, é evidente que nós vamos falar mais a respeito em sala de aula, assim que retomarmos a aula presencial, né? Por enquanto nós vamos ficar aqui através das nossas videoaulas, né, de uma forma mais interativa para facilitar um pouquinho o processo de aprendizagem de vocês. Peço a vocês que leiam o capítulo do livro de reumatologia do Marco Antônio de Carvalho, que fala a respeito das artrites microcristalinas. Se não me engano, está na página 269 do livro, né? Nós temos o livro aqui na biblioteca da instituição. Vocês podem ter acesso a essas informações, não somente ao livro, mas tentem buscar artigos científicos que falam a respeito da doença. E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do conteúdo aqui falado hoje, vocês podem enviar para o meu e-mail as perguntas, os questionamentos, né, a respeito do conteúdo, e assim que possível eu já vou dando feedback para vocês, principalmente nos nossos dias de aula, né? No nosso horário de aula, principalmente no período da noite, eu estarei em casa, mas estarei no meu computador. Vocês podem enviar todas as perguntas e questionamentos diretamente via e-mail. Agradeço a todos, espero que todos possam continuar aí estudando, aproveitem o tempo em casa para estudar e saúde para todos e cuidem-se. Um grande abraço, professor Ulisses.